Bom dia a todos, né? Tudo bem com vocês? Como passaram a semana? Estão se cuidando aí em casa, na pandemia? Tem que ter cuidado, né, gente? Essa pandemia está chegando. Como é que está em Bananeiras aí? Tem alguns infectados? Vocês sabem dizer, mais ou menos? Tem. Tem muitos ou tem poucos ainda? Espero que tenham poucos. Aqui tem, eu acho que uns 20. Tá pouquinho ainda, mas tem que ter cuidado, porque isso aumenta ligeirinho, né? Aqui em Isso Salane tem aumenta uns 70, professor. Quantos? Aqui em Salane tem uns 70 já. Ave Maria, pelo amor de Deus. Rapaz, aqui em João Pessoa está um caso terrível, viu? Mais de 3.000 casos aqui de pessoas contaminadas. O negócio está feio mesmo, né? Então a gente tem que se cuidar, né, gente? Prestar atenção, ficar em casa, se preservar, porque aí a gente se preserva, preserva os pais, os irmãos, os avós, né? A gente precisa realmente ter cuidado. Bom, gente, então a gente vai pegar aí o livro 2, por favor, todos vocês, peguem o livro 2 na página 255, certo? E aí a gente vai começar a estudar hoje. Nós vamos começar a estudar. Estávamos estudando na aula passada paralelismo, não foi? Certo? Só que agora nós vamos estudar o paralelismo. Paralelismo. E nós estávamos estudando. Aí nós vimos paralelismo entre retas, nós vimos paralelismo entre reta e plano, e agora nós vamos ver, dando continuidade, paralelismo entre planos. Quando é que dois planos são paralelos? É isso que nós vamos ver agora. Certo? Então, observem o seguinte. Dois planos são paralelos, gente, vocês acompanham no livro, se somente se não tem ponto em comum, ou se são coincidentes. Então, olha só, fazer um desenhozinho aqui. Desenha aqui um plano alfa, ó, plano alfa, e aqui um plano beta. Tá vendo? Esses dois planos, alfa e beta, eles não têm pontos em comum, eles não se tocam, né? Alfa, interseção beta, ó, dá exatamente o conjunto vazio. Eles não se tocam. Por exemplo, aí na sala onde vocês estão, na casa de vocês, olhem para o piso e olhem para o teto, né? Não existe nenhum ponto entre o piso e o teto. Então, esses planos do piso e o plano do teto são exemplos de planos paralelos. Olhe também as paredes. Olhe para a parede esquerda e olhe para a parede direita, ou então para a parede da frente e a parede do fundo. Também elas não se tocam, né? São planos paralelos. Bom, pode acontecer de ser paralelos distintos, que é nesse caso, eles são diferentes. Mas podem ser também que a gente tenha o seguinte caso. Vou fazer aqui o terceiro caso. Aqui um plano alfa. E esse plano alfa coincide com beta. Tá vendo? Eles são coincidentes. Ok? Então, são chamados coincidentes. Então, ou eles não têm ponto em comum, aí são chamados paralelos distintos, ou eles são paralelos coincidentes. Contar um em cima do outro, certinho. Certo? Então, dois planos são paralelos quando não tem ponto em comum, a interseção é um conjunto vazio, ou quando eles são chamados paralelos coincidentes. Ok? Muito bem. Então, vamos para frente. Né? Nesse caso, eu tenho alfa interseção beta é vazio. Nesse caso, o plano alfa é igual ao plano beta. Aí eles são coincidentes. Tá bom? Vamos ver um teorema aqui. Tá dando para ler direitinho? O som tá bom? Tá bom, professor. Tá, Tá dando para professor. enxergar bem direitinho, né? Tá sim. Tá. Tá, valeu. Então, gente, é o seguinte, ó, dados um ponto P, tá aqui o ponto P, ó, ponto P qualquer do plano. Dados um ponto
P e um plano alfa, certo? Dados um ponto P e um plano alfa, existe um único plano que passa por P e é paralelo a alfa. Então, eu dado um ponto P e um plano alfa, ó, desenhar aqui um plano alfa. O que é que ele está dizendo? Que existe um único ponto, um único plano que passa por P, ó, existe esse plano que passa por P e é paralelo a alfa. Tá vendo que eles são paralelos, alfa e beta? Eles não têm ponto em comum. Certo, gente? Então, o que é que ele está dizendo aqui? Matematicamente dizendo assim, ó, para todo, eu já mostrei esse símbolo para vocês, para todo alfa, ou seja, para todo plano alfa, e para todo ponto P, ó, para todo ponto P, existe o Ezinho ao contrário. E com esse símbolo de exclamação, significa existe e é único. Beta, então existe um plano beta, certo? Tal que P, certo? O ponto P pertence ao plano beta, certo? E o beta é paralelo a alfa. Ok? Isso é um teorema de paralelismo. Muito bem. Vamos seguir. Se alguém tiver alguma pergunta, gente, eu já falei para vocês que essa primeira parte é uma parte assim muito teórica, né? Vocês estão vendo aí. Daqui a um pedaço a gente vai fazer alguns exercícios para ver se a gente aplica mais essas coisas. Então tem muita definição, muito teorema, né? Mas eu tenho que mostrar isso tudo para vocês, né? Não tem como eu passar por cima disso, não. Né? Não, vocês não vão entender para frente. Vamos falar agora de perpendicularismo. Perpendicularismo. Nós falamos em paralelismo. Aí vimos paralelismo entre reto e plano. Vimos paralelismo entre planos agora. E vamos estudar o perpendicularismo, certo? Perpendicularidade. Então, primeiro, vamos ver entre retas. Entre retas. Certo? Então, olha só. Se você, a gente sabe quando é que duas retas são perpendiculares, né, gente? Olha só. Ó, se eu tenho uma situação desse tipo, ó, reta R, reta S, certo? Elas se cruzam, né? São retas concorrentes aqui no ponto P, né? Ó, são retas concorrentes porque elas se cruzam. Mas o que acontece? Formam um ângulo de 90 graus, certo? Então, a reta R é perpendicular a um plano alfa, desculpa, entre retas. No plano, por um ponto P pertencente a R, tá vendo? Ó, por um ponto P pertencente a R, passa uma única reta S perpendicular a R, tá vendo? Formando um ângulo de 90 graus, certo? Muito bem. Vou pagar aqui esse outro lado. Também. Vamos caminhar. Então, vimos o perpendicularismo entre retas. Vamos ver agora no item 2 o perpendicularismo entre reta e plano. Então, agora eu tenho entre reta e plano. Perpendicularismo entre reta e plano. Então, observe o seguinte. Uma reta R é perpendicular a um plano alfa num ponto P, se R é perpendicular a qualquer reta de alfa que passa por P. O que é que ele está dizendo? O seguinte, ó. Vocês têm aqui um plano alfa qualquer. Plano alfa. E tem uma reta. Olha só, vamos pegar essas duas retas aqui. Contidas no plano alfa, né? Chama reta A e B.
E uma reta vai ser perpendicular a este plano se ela é perpendicular a qualquer reta que está em verde, ó. Ela vem aqui, fura o plano, ó, e passa aqui, ó. Certo? Ela corta aqui o plano nesse ponto P, certo? Mas o que é que acontece? Ela é perpendicular, ó, forma um ângulo de 90 graus, certo? Forma um ângulo de 90 graus com qualquer reta do plano alfa. Então, a gente diz que essa reta R é perpendicular ao plano. Ok? R, como é que a gente explica matematicamente? Ó, R perpendicular a alfa. Então, uma reta R é perpendicular a um plano alfa qualquer, num ponto P, tá certo? Ó, se R é perpendicular, ó, se R ela é perpendicular, ou seja, forma ângulo de 90 graus, tá vendo? Se R é perpendicular a qualquer reta de alfa que passe por esse ponto P, tá certo? Aí a gente diz que a reta R é perpendicular ao plano. Certo? Tá dando para entender as explicações? Vamos lá. Se vocês tiverem dúvida, certo, doutor Zac? Qualquer dúvida aí, vocês perguntam, tá? É uma parte teórica, gente. Aí tem que explicar, tem que falar. Só depois dos exercícios, aí vocês vão ver isso com mais clareza. Mas é importante que entendam esses conceitos. Certo? Vamos ver, gente, uma observação a respeito sobre perpendicularismo entre reto e plano. Observação. Olha só. Digamos aqui, ó. Por um ponto A, vou pegar aqui o ponto A. Por um ponto A, dado, passa uma única reta R, perpendicular a um plano alfa dado e vice-versa. Pronto, ó. O que é que ele está dizendo? Nesse ponto A, está aqui o plano, é um ponto do plano. É um ponto do plano. O que é que ele está afirmando? E por esse ponto A, passa uma única reta, que é perpendicular a este plano, certo? Ok? Quando vocês aí em casa, se vocês tiverem um lustre pendurado lá em cima no teto, né? Aquele cabo do lustre, né, simboliza a reta. Aquela reta, ela é perpendicular ao plano do teto. Certo? Só passa ela. Tranquilo? Então, essa reta aqui também é perpendicular ao plano alto. Certo? E é única. Só passa ela. Entenderam o exemplo do lustre que eu quero dizer? O lustre pendurado no teto da sua casa, ou a lâmpada pendurada por um fio. Aquele fio que liga a lâmpada ao teto é como se fosse uma reta. E aquela reta ela é perpendicular ao plano do teto. Certo? É fácil a gente ver isso. Procure imaginar essa situação. Alguma duvidazinha? Quem quer fazer perguntas? Vamos lá, estou Eu não quero, aguardando. não. Não quer, Não quero, não? não. Não. Por quê, hein? Diga aí. Não, porque eu não quero, não. Hum, Não, tá com sono? Tá com sono ainda, homem? Vai também. dormir, Eduardo, vai. Eu Não vou pode ser. não, vou ficar acordado. Ele tá dormindo, rapaz. Bichinho. Eu É não porque tô ele tá dormindo, ansioso, não. porque hoje é aniversário dele. E 17 é anos. mesmo? Oh meu Deus. É mesmo, rapaz. Teu aniversário. Coisa boa. Aham. Meus parabéns. Que Deus lhe abençoe muito. Obrigado, professor. Certo? É isso mesmo. Agradeço a Deus, meu filho. Tanta gente por aí, infelizmente, morrendo. Você fazendo aniversário, né? Tá Eu vendo aí tô que coisa boa? agradecendo, eu tô agradecendo. Obrigado aí, ó. Agradeça. 17 anos na vida aí. Quanto? 17 anos aí. Eu tô Muito bom. agradecendo. Idade Morri bonita, ainda né? não. Para o ano vai servir o É, exército, né? Coisa boa. vou não, É, vou. pô, junto com o Bolsonaro. Vai servir o exército Aí agora. dentro. Ok. Então, vamos voltar aqui em homenagem a Eduardo, que hoje completa 17 aninhos. Vamos continuar a nossa aula. Homenagem. Não é bom demais, né, não? Vamos lá. Seguindo aí. Retas ortogonais.
Retas ortogonais. Olha os nomes, viu? Retas ortogonais. O que são retas ortogonais? Certo? Eu vou escrever do outro lado aqui, porque o quadro aqui já está. Vou apagar esse ladozinho aqui. Certo? Vamos lá. Retas ortogonais. Então, gente, vamos ver, vou desenhar aqui um plano. Porque tudo é feito no plano, certo? Então, sempre a gente tem um plano. Vou desenhar aqui um plano. Qualquer. Pode ser qualquer nome que vocês quiserem. Plano alfa, beta, gama. Não. Diz o seguinte. Duas retas A e B são ortogonais se houver uma reta R paralela a uma delas e perpendicular à outra, né? Então, vamos entender isso aqui. Então, vou desenhar aqui uma reta A. Reta A. Ela fura o plano, ó. Passou direto do plano. Certo? Aí, aqui, assim, eu tenho uma reta B. Essa reta B, observe essa reta B, é interessante, ó. Enquanto essa reta A não está contida no plano, porque ela fura o plano aqui, ó. A reta B está totalmente contida no plano. Então, elas são retas o quê? Reversas. Retas reversas são retas que não são coplanares. Então, aí, reta A, reta B. Então, olha, duas retas reversas A e B. Por que são reversas? Porque não estão contidas no mesmo plano. Essa reta A, ela fura o plano. Ela passa para o plano. A reta B não. A reta B, toda ela está no plano. Tá vendo? Está contida no plano. Então, duas retas reversas A e B são ortogonais. Se houver uma reta R, então tem que ter uma reta R, certo? Se houver uma reta R, desenhar aqui a reta R. Ó, se houver uma reta R, essa aqui é a reta R, paralela a uma delas, aí vocês observem, ó, essa reta R é paralela com essa reta A, não é? Paralela a uma delas e perpendicular à outra, tá vendo, ó? Essa reta R é perpendicular a B. Tá bom? Então, eu posso dizer, neste caso, ó, olha só, vou explicar para vocês. R é paralela a A. R é paralela a A, certo? R é perpendicular a B. Então, essa reta R é paralela a A e R é perpendicular a B. E a interseção B, a reta A, interseção com a reta B, é o conjunto vazio. Não existe nenhum ponto em comum entre elas. Então, implica, certo? Implica que A e B são ortogonais. Ortogonais. Certo? Então, eu vou explicar para vocês novamente. Tem a figurinha no livro de vocês. Bem legal, né? Para vocês verem isso bem direitinho. Olha só. Primeira coisa, eu tenho duas retas reversas. Reta A e reta B. Por que são reversas? Porque elas não estão contidas no mesmo plano. Elas não são coplanares. Estão em planos diferentes. Muito bem. Essas retas A e B são chamadas ortogonais se existir uma reta R que, ao mesmo tempo, é paralelo a uma delas e é perpendicular à outra. Então, essa reta R é paralela à reta A e é perpendicular à reta B. Aí, neste caso, a gente diz que as retas A e B são ortogonais. Ok? Essa é a explicaçãozinha para retas ortogonais. Muito bem. Alguma dúvida? Alguém quer fazer pergunta aí? Vamos lá participar. Se tiver alguma dúvida aí, pergunte. São conceitos importantes. Vamos ver o que são planos perpendiculares. Não.
Tá tudo tranquilo? Planos perpendiculares. Vamos estudar isso agora. Certo? Vou tentar desenhar aqui 2 planos perpendiculares. Viu, gente? Só um minutinho. Ver se dá para desenhar aqui, né? Deixa eu ver se dá para desenhar aqui, esse lado ou do outro lado. Deixa eu ver. Eita. Acho que não desenhar no outro lado, viu? Tem um espaço aqui, não vai dar para desenhar. Lá vai, vou apagar aqui, viu? Planos perpendiculares. Deixa eu ver uma coisa. Ó, se vocês abrirem o livro aí, não tem planos perpendiculares, acharam? Deixa eu ver se eu consigo fazer para desenhar esses planos. Eu sou péssimo desenhista, aí dificulta. Mas vamos tentar, né? A gente só aprende fazendo, viu, gente? Tá aqui um plano, certo? Eu vou desenhar outro plano aqui. Desenhar outro planozinho aqui, ó. Repara. Aqui deu para enganar. Então, eu tenho 2 planos. Um eu vou chamar de plano alfa, outro eu vou chamar de plano beta. E observe vocês o seguinte, gente. Ó, 2 planos são perpendiculares, se somente se um deles contém uma reta perpendicular ao outro, certo? Então, olha só. Vou desenhar aqui. Eu desenho 2. Vamos lá. E aí eu vou ter uma reta aqui, certo? Tem uma reta aqui, eu vou chamar de reta B, certo? E aqui tem uma reta A. Uma reta A. Ok? É um desenho parecido com isso, no livro de vocês tem bem bonitinho isso aí. É só vocês acompanharem. Então vamos lá. O plano alfa. O plano alfa é perpendicular ao símbolo de perpendicularidade ao plano beta, certo? Se somente se um deles contém uma reta, né? Ó. Então acontece o seguinte. Vamos escrever isso matematicamente. Existe uma reta, ó, existe A, essa reta em verde, certo? Tal que A está contida em alfa, não está? A reta alfa, A está contida no plano alfa. E o que é que tem ela? A é perpendicular a beta. Essa reta A é perpendicular a beta. Certo? Depois, existe B, tal que B, pode observar que B está contido no plano beta. B está contido em beta e B pertence a alfa. E B pertence a alfa. E B é perpendicular, desculpa, não é pertence. Perpendicular a alfa, certo? Então é o seguinte, ó, 2 planos são perpendiculares, se somente se um deles contém uma reta perpendicular ao outro, certo? Aí eu posso dizer que o plano alfa é perpendicular ao plano beta, ok?
Muito bem, gente. Continuando, vamos falar agora de projeção ortogonal. E aí, esse negócio de projeção, o Enem sempre, aqui e acolá, bota uma questãozinha dessa, viu? Então, preste atenção no que é uma projeção ortogonal. O Enem sempre coloca essas questõezinhas de figuras. Certo? Vamos ver. Primeiro caso. Ponto. Você tem um ponto sobre um plano. Qual é a projeção de um ponto sobre um plano? Certo? Então, lá vai. Desenhar aqui um plano. Vou virar para o outro lado. Melhor. Pra vocês enxergarem mais. Então, olha só. Vocês têm um ponto sobre um plano. Está aqui um ponto e está aqui um plano, ó. Plano qualquer. Plano alfa, certo? E vamos baixar uma perpendicular desse ponto P sobre o plano alfa. Ó, se eu baixar uma perpendicular aqui, tá vendo aqui? É perpendicular. E eu vou encontrar com baixo, né? Esse ponto é o ponto, aqui é o ponto P, e aqui é o ponto P'. Esse ponto P' é a projeção do ponto P sobre o plano alfa. Observe que a projeção de P sobre alfa, que é o P', ela está numa reta perpendicular. Em outras palavras, por exemplo, digamos que você tem aí sua mesa e você está segurando um ponto, uma bola de gude, e solta essa bola de gude sobre o plano, sobre a mesa. Ela cai perpendicularmente à mesa, né? Então, na hora que ela bater na mesa, ela não cai inclinada, ela cai retinha, né? Perpendicular. Na hora que ela bater na mesa, ali naquele ponto de toque, que é o P', é a chamada projeção. Então, isso aqui é a projeção do ponto P sobre o plano alfa, é exatamente o ponto P'. Ok? Agora vamos ver a projeção. Estou sendo avisado agora que eu só tenho 10 minutos de aula. Certo? Projeção é de reta sobre plano. De uma reta sobre um plano. Certo? Então, aqui eu vou desenhar um plano para vocês verem aqui. Certo? Vamos ter duas situações. Esse plano mais para cá. Então, está aqui um plano alfa qualquer. Olha só. E aqui você tem o seguinte. Você tem uma reta R. Só que a reta R, ela está em pé, dizemos, ela está perpendicular ao plano. Isso é uma reta. Certo? Reta R. Ok? Então, gente, você tem aqui o ponto P. A projeção ortogonal desta reta, que é perpendicular ao plano, sobre o plano alfa, me dá o ponto P. É só um ponto. É como se eu tivesse um lápis. Não sei se dá para vocês verem aqui, ó. O lápis, certo? Perpendicular ao plano. Se você olhar para o plano embaixo, essa projeção ortogonal desse lápis é como se tivesse uma luz em cima do lápis, certo? Vai dar só um pontinho P aqui embaixo, no plano, certo? Então, o que é que eu tenho que fazer, vocês? Se R é perpendicular a alfa, R perpendicular, ó, a alfa, a reta R é perpendicular ao plano alfa, certo? Implica que a projeção da reta R sobre o plano alfa é só um ponto. Isso se ela for perpendicular. Mas, gente, não é obrigado ela ser perpendicular, não. Olha aqui, eu vou botar outro caso aqui, ó. O primeiro caso. Professor, Oi. tem como o senhor repetir?
Observe, digamos que você tenha o seu caderno aí e tem seu lápis, assim, ó, perpendicular ao plano da folha. Se você olhar de cima, certo? Essas projeções ortogonais a gente tem que ver de cima. Se você olhar de cima, a projeção ortogonal desse lápis, que é a reta, é justamente um ponto em cima do plano. Se o lápis estiver perpendicular ao plano, certo, gente? Vai ser só um ponto. Agora, pode acontecer de eu ter o seguinte, ó, aqui um plano, certo? E aqui eu tenho o seguinte, eu tenho uma reta que não está contida no plano, ó. Aqui uma reta R. Qual seria a projeção ortogonal da reta? Seria a projeção de todos os pontos da reta no plano. Então, eu vou projetar, ó, esse pontozinho vem para cá, esse também vem para cá, ó. Vou projetar todos os pontos da reta sobre o plano, tá vendo? Ó, certo? Quando você projetar todos os pontos da reta sobre o plano, você vai ter esse segmento de reta aqui embaixo. Certo? Ó. Bom, você tem a reta R', outra reta. Ok? Então, se R, nesse caso aqui, ó, R não é perpendicular a alfa. Não é perpendicular ao plano. Diferente desse caso aqui, ó. Aqui é o segundo caso. Certo? Não é perpendicular a alfa. Então, implica, certo? Que a projeção da reta R sobre o plano alfa é a reta R, uma linha, certo? Então, eu tenho duas situações. Quando a reta é perpendicular ao plano, a projeção dessa reta é um ponto só. Tá aqui, ó. E quando a reta não é perpendicular ao plano, ela é uma reta oblíqua, uma reta inclinada, né? A projeção dessa reta é a reta R'. É só você baixar as projeções, né? Ó, uma reta tem infinitos pontos, aí eu vou baixando. E cada ponto eu baixo uma perpendicular, ó. Quando eu unir todos esses pontos aqui embaixo, me dá essa reta R'. Ok? Vou apagar aqui esse lado. Certo? Vamos lá. Vamos ver se dá para fazer. Pelo menos aqui. Projeção de uma figura sobre o plano. Figura. Vou botar aqui. Figura sobre o plano. Então, olha só. Eu fiz a projeção de um ponto no plano. Fiz a projeção de uma reta no plano. E vamos ver de uma figura no plano. Então, está aqui um plano. Plano alfa. Ok? E aqui, ó, e aqui eu tenho esse círculo aqui, ó. Como é que eu faço a projeção desse círculo no plano? É só vocês fazerem as projeções ortogonais dos pontos. São perpendiculares, né? Ó. Então, tem um aqui, esse de cá. Projeção dele no plano. Está mais por aqui assim. Esse de cá. Está aqui, né? Esse de cá está um pouquinho mais aqui em cima. Certo? Então, a projeção ortogonal, se vocês olharem, ó, vai dar um círculo, certo? Ó. Legal? Então, a projeção dessa figura R sobre o plano alfa me dá essa figura R' aqui. Vou escrever isso aí. Projeção da figura R sobre o plano alfa me dá R'. Ok? Olha só, gente. Nós já estamos concluindo a aula. Vou pedir para vocês tentarem ir resolvendo os exercícios que já tem aí no livro, tá bom? Próxima aula, vamos ver se a gente conclui esse assunto e a gente faz mais os exercícios do livro. Mas vão tentando fazer, já tem muito conteúdo que eu acho que já dá para vocês conseguirem fazer algum exercício aí do livro, tá bom? O importante é não ficar parado, viu, gente? Tem que tentar fazer.
próxima aula a gente provavelmente conclui esse conteúdo e eu resolvo mais exercícios no livro para vocês. Tá legal assim, gente? Então, eu desejo a vocês um Tá bom certo. um bom final de semana, tá bom? Cuidado aí, se cuidem. E na próxima semana a gente se encontra. Valeu? Um abração a todos, muito obrigado, viu? Depois vocês vão sair aí da sala, por favor.